Você está ouvindo a Mais Gaúcha, Rádio Ilha Capital. Salve, amigas e amigos da Rádio Ilha Capital. Estamos iniciando mais um Agora RS, um podcast gravado semanalmente e que está disponível nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Spreaker e, é claro, no site da rádio, menu podcast. Numa noite chuvosa, no bairro Sanssouci, de Eldorado do Sul, estou tendo a grata satisfação de conhecer pessoalmente a Juliana. O nome de batismo dela é Juliana Gonzalez Gamalo. É filha de Liliana Gonzalez Gamalo. E seus avós paternos se chamam Juan Bautista Gonzalez Trindade Vieira da Cunha. Olha, nome de nobre, de rei. E de Rosália Gamalo Torres. Bom, por que eu estou conversando com a Juliana? Vai ser um segredo que nós vamos manter até onde for possível, né, Juliana? A nossa conversa de hoje, com vocês que já me ouviram em outros podcasts, ela conserva aquela preocupação de a gente não passar em vão esses minutos que nos envolverão. E tem um conceito que eu conversava agora há pouco com a Juliana, que é o conceito da verossimilhança. Vou dar um exemplo, tá? Quando a gente assiste uma peça de teatro ou um filme ou alguma cena e nos identificamos com ela, a gente está dentro desse conceito da verossimilhança. A gente se coloca no lugar do personagem que está assistindo ali, né? Então, o sonho de toda pessoa que faz rádio ou faz comunicação é que as pessoas que ouvirão sintam essa aproximação. Ou seja, o que nós vamos conversar aqui pode tocar em algum momento, em alguma dimensão interior da pessoa. Uhum. Mas o que nós vamos conversar hoje aqui? Eu comentava também com uma outra pessoa, que me sugeriu fazer essa entrevista, de que o nosso roteiro de conversa seria uma folha em branco, como aquela que eu te dei de presente agora. Eu não te dei uma agenda agora de presente? Me deu. É uma agenda que vai ser usada com muita utilidade. Tem alguma coisa escrita ali? Nada. Nada. Vamos escrever esse programa juntos? Vamos. Então tá. Juliana nasceu em Guaíba. Nasceu em Guaíba no dia 30 de abril de 1992. Eu soube agora que o parto dela foi feito pela mãe dela. Ou seja, foi um parto que hoje modernamente se chama de parto humanizado, né? Parto humanizado, parto natural, né? Tem parto de cócoras, tem parto dentro d'água, né? Tem uma onda bem legal, até acho bem legal, porque a indústria da cesariana, não vou também fazer uma crítica aqui, né, Juliana, mas a cesariana é muito cômoda para os obstetras, né? Tua agenda, muito confortável, exatamente. Tua agenda, né? Enquanto que o parto, aquele das antigas, né? A parteira às vezes fazia, paciente, né? Um parto paciente. É um parto com o ritmo do próprio ser que está nascendo. Exato. Né? E esse ser vai respirar, e naquele momento que ele respira, de acordo com a astrologia, é um momento que ele pode fazer o seu mapa natal, né? O mapa astral que tu disseste que já fez o teu também. Já né? fiz. Chamou alguma atenção no teu mapa natal, assim, quando tu ouviu, porque a pessoa que fez para ti deve ter interpretado, né? Interpretou. Eu achei muito interessante, assim, né? Eu acho que traduz, assim, às vezes, coisas que a gente nem sabe, né? Da gente mesmo, que a gente está aprendendo, né? E é muito interessante, assim. Me identifiquei bastante com o meu mapa astral. Teu signo é mesmo? Eu sou taurina. Taurina, né? Taurina. Esses traços de personalidade, a gente estava lendo agora há pouco também aqui uma definição de ancestralidade. Vou ler aqui para vocês, para não cometer nenhum esquecimento. A ancestralidade é um modo de interpretar e produzir a realidade. Ela é um instrumento ideológico, que vem a ser um conjunto de representações, que serve para construções políticas e sociais.
E eu ouvi também uma palestra, quando eu vinha vindo para cá agora, de uma psicóloga junguiana, que se referiu que a gente tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim por diante, que o conjunto deles repercute forma essa ancestralidade, que tem em algum momento o importante papel de nos individuar. É uma individuação, né? E aí vem esse papel da gente na sociedade, que às vezes se confunde com a função da gente, né, como ser social. Mas a gente às vezes não se contenta nessa busca de um ser social, a gente quer um pouco mais. Eu falo a gente porque eu já descobri na nossa conversa rápida de apresentação que nós comungamos de uma mesma filosofia, né? Sim. Que é uma filosofia espiritualista, também conhecida como espiritismo, em que a gente encontra, eu digo a gente, as pessoas que têm algumas dúvidas não respondidas em outros credos, que não vai nenhuma crítica, eu já fiz parte de outros credos também, mas a gente é movido a perguntas, né? Dúvidas e tudo mais, questionamentos, e às vezes tu te afiniza mais com uma corrente. Eu tenho a impressão que o espiritismo, no teu caso, e no meu também foi, te ajudou bastante a enfrentar, não vou dizer porque parece que é um enfrentamento, uma briga, com né? certeza. Mas a entender mais a vida, né? Desde muito cedo. Vocês devem ter notado que quando nós conversamos aqui, lendo a certidão de nascimento da Juliana, faltou uma figura aqui, né? Eu não falei para Juliana, eu não falei que na certidão da Juliana havia uma figura paterna. Então, o nosso programa vai tratar sobre isso, tá? Em tese, todas as pessoas que não conheceram seus pais, eu tive na época, no mês agora dos pais, 2 programas gravados sobre paternidade, né? Sobre amor, sobre responsabilidade, sobre filhos adotivos, pais adotivos, né? Para a gente também desconstruir um pouco essa noção assim de que é importante ter uma família com tal ou qual formato. Né? Exato. A nossa legislação hoje, tu conhece, ela abre bastante. Né? O que tu conhece, por exemplo, de configurações familiares hoje? Existem diversas, né? O que tu lembra? Casais homoafetivos adotando hoje em dia, pais hoje em dia somente solteiros, né, adotando crianças, enfim, existe uma diversidade muito grande hoje, né? Então, homem para adotar sozinho, mulher adotar também, homoafetivos também, e a família tradicional. Exatamente. Que a gente conhece, mas que não foi bem a tua. Não. Mas eu noto que não faltou uma figura paterna na tua vida, no sentido de que tu teve uma presença muito forte, importante, do Juan Bautista. Isso, meu avô teve um papel muito fundamental na minha criação, assim, para um papel de pai, né? Na figura paterna, masculina, de autoridade, enfim, né? Meu avô foi um alicerce, assim, nesse sentido para mim. Interessante tu usar as palavras figura paterna, figura masculina, né? São termos diferentes, mas eles todos conduzem a essa busca de individuação. O que é isso? Por exemplo, uma criança que se identifica com um adulto, seja pela figura masculina ou feminina, mas também muito fortemente pelo que aquele adulto faz na vida e inspira. Pode inspirar aquela criança ou pode assustar aquela criança, né? Acho que uma família onde um dos pais é alcoólatra produz uma instabilidade emocional muito grande, né? Ou que tem algum vício qualquer, ou que seja agressivo, seja violento e tal. Mas tem os pais inspiradores, né? Então, o fato da gente ter a presença de pai e mãe não garante uma família harmoniosa. Com certeza, não garante. Mas no teu caso, que tu aos 3 anos de idade saiu de Guaíba e foi para o Uruguai, que é a terra natal da tua mãe, né? E onde os teus avós e tios até hoje lá moram, né? Até aqueles 3 anos, não te passou pela cabeça que tu tinha, que teve um pai ou que tu tinha um pai, né? Não. Até os 3 anos. Eu né? acho que no momento que eu comecei a identificar que a minha mãe tinha um pai, né? Foi aí que eu vi, foi esse meu questionamento. Poxa, mas ela chama alguém de pai e eu. E cadê eu nessa história? Cadê
o meu pai, né? E nessa condição eu entendi, né, que eu ganhei eu tinha um pai emprestado, né? Mas não um pai que era meu. Mas mesmo assim, né? Eu aprendi muito com ele, enfim, mas foi nesse momento que eu identifiquei, poxa, minha mãe tem um pai, meu tio tem o mesmo pai, mas eu não tenho pai. E eu não tenho a quem chamar de pai. Exato. Mas não só tu tem o Diego, que é o teu irmão mais velho, que hoje está com 35 anos. Tu tem a Camila, que veio com 32, que aliás, Sim. modelo publicitária, muito bonita, né? Uma carreira bacana, né? Exatamente, ela bem teve. firmada. Hoje ela mudou, né? Porque a vida do modelo publicitário, ele tem uma vida curta, né? Exatamente, Então hoje ela está fazendo farmácia, que é mais ou menos a profissão da tia. Isso, da minha tia. Que teve um papel importante na vida dela, né? Com certeza, é. A mãe do coração dela, né? Ela tem uma forte ligação com a minha tia. E ela seguiu a mesma profissão que a minha tia também, que a minha tia é farmacêutica, né? Professora. Olha a inspiração dos adultos para as crianças. É isso que nós estávamos falando agora há pouco, né? Sim. A gente se inspira. Não quer dizer que os filhos sigam a profissão dos pais, mas a inspiração está lá. Exato. Mas uma outra coisa muito importante que a tua tia Lia teve com a Camila foi o nascimento da Camila, né? Exato, ela fez o parto. Minha mãe e os partos, né? Ela fez o parto. Mas o teu irmão mais velho não foi em casa, né? Não, foi no hospital. E o Guilhermo foi em hospital também. As meninas que nasceram em casa. O apelido dele é Guiche? Guiche. Mas o nome? Guilhermo. Guilhermo. É com CH ou com X? 2 Ls. É Guilhermo. No português, né? A gente falaria Guilhermo, né? Os 2 L's soam como X, então. Guilhermo. É o Guiche, a gente fala. O apelido é Guiche. É o mais moço que está com 25. Isso. O único uruguaio dos irmãos aí. Sim, ele nasceu lá, isso mesmo. Quando tua mãe foi para lá, ele estava na barriga dela. E lá vocês ficaram até os 14. Teus 14, até né? os meus 14, Foi quando a minha mãe retornou, ficou um ano, acredito, aqui. E aí um dia de férias eu resolvi visitá-la e fiquei. Mas ela retornou para trazer o meu irmão maior. O Diego, né? O Diego. Que nessa ele transição também. Decidido a vir morar aqui para trabalhar aqui, né? Isso, Então ela veio acompanhar o filho mais velho. Exatamente, nessa transição dele, para ele se acomodar aqui, enfim. Nessa mesma casa aqui onde nós estamos? Nessa mesma casa. Uma casa muito aconchegante, bem construída. Quem construiu essa casa foi meu tio. Que se chama Manolo. Esse que gosta de madeiras também? Isso. Legal. Tu tem 6 tios, né? 3 homens e 3 mulheres, né? Que legal essa família, né? Então, voltando àquelas questões ligadas à figura paterna. Lá no colégio, quando tu começou... Tu fez jardim na infância? Fiz. Lá no Uruguai, né? Fiz. Já comecei no primeiro ano, né? Na primeira série. Mas no jardim. Até aquele momento tu não tinha ainda dado o clique sobre isso que tu falasse que a tua mãe... Tinha. Já tinha? Tinha. Minhas amigas, minhas amiguinhas, né? Tinham uns pais, né? Enfim... Até minhas vizinhas, minhas amigas de infância tinham pais, tudo. Então, assim, ali já tinha um clique que realmente existia uma sombra de uma figura que era minha. Mesmo que eu tivesse meu avô, eu sabia que ele não me pertencia, né? Com essa figura que eu via, né? No meu círculo de amizades, enfim. Então, assim, desde sempre eu me questionava em relação a isso, assim. Teve um forte questionamento disso, assim, Guarda bem essa palavra que tu disseste agora há pouco. Ele não era uma figura que me pertencia. Exatamente. Guarda que nós não deixamos esquecer. Não vou esquecer. Não deixamos esquecer, porque eu acho bem legal essa palavra aí. De pertencimento, né? Que é de pertencimento, de posse. De posse. Não sei se é pertencimento ou é posse. Não no sentido de possessivo, né? De uma coisa possessiva, mas é um pertencimento que é meu por direito, assim, em questão de... que é meu, né? Mas a coisa da posse se confunde, né? Exatamente, mas é uma não no sentido ruim, né? Sim. Não, nunca é ruim. É uma coisa também cultural. A tua mãe diz assim, tu é minha filha. Sim. Tu é minha filha. Não, e às vezes a gente tem muito... Não, porque é minha mãe, né? A gente tem essa... Então é uma via de duas mãos, né? Tanto os pais chamam de meu filho, minha filha, quanto os filhos de meu pai e minha mãe. E aí parece natural, né? Mas, no fundo, Juliana, eu tenho dúvidas ainda se essa naturalidade, em algum momento, não vai nos confundir ou nos produzir dor. Claro, é verdade. Nos relacionamentos amorosos, por exemplo.
quando tu diz meu namorado, minha esposa, meu marido, também tem aí a palavrinha possessiva do meu, né? É quase como se tu estivesse colocando no mesmo nível o meu celular, o meu carro, a minha casa. Os objetos ficam no mesmo nível das pessoas. Não é, né? No entanto, tu comprou os teus objetos e tu não comprou tua mãe. Claro. Tu ganhou emprestar a tua mãe, né? E aí a gente já está tocando um pouco nessa filosofia. Tua mãe foi emprestada. E também tu foi emprestada para ela por algum tempo, né? A tarefa da gente nesse ciclo infindável de idas e vindas, para quem é espiritualista e reencarnacionista, né? Os papéis se alternam. Com certeza. Hoje tu é filha, amanhã tu é avó daquela pessoa que foi tua mãe, e aí vai, né? Às vezes tu nasce irmão, às vezes tu nasce filha do teu marido noutra vida, né? Essa casuística é uma coisa sedutora, né? Mas também, eu repito, não é uma verdade que permeia todas as religiões ou os credos, né? O que não é um demérito. Apenas a gente tem algumas explicações diferentes para fenômenos iguais, né? Nesse sentido. E tu tivesse contato com a doutrina espírita, tu te lembra mais ou menos com que idade? Foi no Uruguai ou foi aqui? Foi aqui, foi quando eu vim pra cá. Aos 14? Aos 14 anos eu tive, com uns 16, 17 anos. Sempre quando jovem, sempre eu tinha, né, ao redor, assim, amigos bem assim, religiosos, né? E fui tentando me encontrar. Até nesse momento eu encontrar a doutrina espírita aqui do bairro, né? E foi onde eu me encontrei, assim. Como é o nome do centro espírita aqui? Educandário Nosso Lar. Educandário, ó, legal o nome. Educandário Nosso Lar. É um centro espírita? É um centro espírita. Chamado Educandário Nosso Lar. Nosso Lar é um nome muito marcante, né? Porque é o primeiro livro que veio pela mediunidade do André Luiz, né? Que é o Nosso Lar, que é a descrição de um lugar, de uma cidade, no plano espiritual. Tem até filme sobre isso aí, né? E nesse contato com o espiritismo, alguma coisa dessa tua sombra, tu falou que tinha uma sombra, né? Que tu via... Eu queria uma luz, queria iluminar. Tu queria iluminar aquela sombra, né? Tu disse que tinha colegas de aula que nas reuniões de pais, festa do Dia dos Pais, tu ficava lá com teu avô, claro que estava super bem paparicada, né? Mas tinha alguma coisa que te incomodava ali, né? Não no sentido ruim da coisa, assim, mas era estranho, né? Com certeza. Eu não consigo me colocar no teu lugar, vou te ser sincero. Não, sim, com certeza. Mesmo que todas as vezes que eu era questionada, eu falava que eu tinha meu avô como meu pai, mas em um momento eu sempre tinha que explicar, né, a situação. Não, meu avô é que me criou, né? O meu avô é o pai da minha mãe, é ele que me cria. Então, assim, existia, né, sempre essa explicação, né, para todo mundo. Tipo, fotos de que eu tinha que levar na escola, por exemplo, eu te levava, né, da minha mãe, sempre tinha aquela figura, tá, e teu pai? Não, meu pai é meu avô, sabe? Então era sempre dessa forma que eu tinha que explicar. Mas tu conhece muita gente que tem essa certeza, mesma configuração, sim, né? Com certeza. E vou te dizer, com a facilidade, com o advento do divórcio e a facilidade com que tu casa e descasa hoje em dia, eu não vou dizer que é uma facilidade ruim, mas eu digo assim, ficou muito mais fácil de uns anos para cá, de umas décadas para cá, tu te desvencilhar de uma relação que não te faz bem. Então, também, tu ter um pai e uma mãe que foram casados, não é garantia de que tu terá esse pai presente. Com certeza. A menos que eles não se separem, né? E pai presente, às vezes não se separa, convivem até o fim juntos, mas a presença é uma coisa. Tu pode ter um pai que entra em casa, que sai de casa, que faz coisas, que, né, etc., ou deixa de fazer outras. Só cumpre uma posição, né? Mas a presença é outra coisa, né? É aquela vontade de contar uma novidade, assim, que passou contigo, de apresentar um namorado, né? Um amigo, um conselho. Amigo, isso é legal, né? E não é que é uma coisa que venha só do pai. Pode vir até de um estranho, de um amigo, né, especial, de uma amiga também especial, né? Vazou uma moto aqui perto, mas não tem problema. O nosso podcast tem essa característica, né?
Aliás, nós estamos já estourando o primeiro bloco aqui, são 3 blocos, né? Tu viu como tu fala? Sou uma boa ouvinte. Vamos fazer um rápido intervalo aqui e voltamos, tá bom, Juliana? Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Se você ainda está precisando de óculos, é porque não foi na Ótica Jerônimo Coelho. A experiência de 26 anos no atendimento e na fidelização dos clientes garante um serviço honesto e de qualidade. E você ainda pode pagar tudo em até 12 vezes no crediário próprio ou no cartão. A Ótica Jerônimo Coelho fica bem no centro de Florianópolis, ali na rua Jerônimo Coelho 389, loja B. Telefone WhatsApp 48 984 19 7668. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa 2 vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses 369-2159 e o plantão 24 horas 9982-6176. Te recomendo, não pensa 2 vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Bom, de volta do nosso bloco de intervalos, vamos para o segundo bloco aqui, da nossa conversa com a Juliana Gonzalez Gamalo. E nós falávamos sobre a presença do Espiritismo na vida dela. Eu te perguntaria nesse sentido. Dentro da doutrina espírita, houve algum apoio, pelo menos teórico, que te iluminou um pouco essa sombra? Ou não? Sim. Dá um exemplo para nós. Eu sempre acreditei assim nos planos de Deus, sabe? Tipo, na programação realmente de a gente escolher nosso pai, a nossa mãe, o que a gente precisa realmente passar. Então, assim, que tudo tem a hora certa. Então, isso sempre me confortou de alguma forma, sabe? E principalmente respeitar, honrar minha mãe, a história da minha mãe, sabe? Então, isso... Eu procurei sempre na doutrina espírita respeitar isso, sabe? Honrar essa história e respeitar, assim, né? Agradecer, realmente sempre ser grata à vida que eu tinha, mas de alguma forma, conseguir, tipo... entender que a mãe, de alguma forma, tinha uma vida, também tinha uma programação naquele momento. E foi isso, assim, que me fez, assim, confiar em Deus, assim. Entendi. Essa programação que tu te refere, que modernamente chama-se algoritmo, né? Tem os algoritmos para tudo, né? Desde uma folha que cai de uma árvore, que quando está velhinha, está previsto no algoritmo da natureza, né? Desde o vento, a chuva que tamborila ali fora agora... está dentro do mesmo algoritmo que também instiga os pássaros e os animais a fazerem seus ninhos, a terem sua prole, né, e etc. Né? Então, nós com o domínio da racionalidade, deixamos de agir com a naturalidade que os animais agem, sem querer nos comparar com os animais, nem sermos melhores ou piores, mas os animais não têm não é risco, esse desafio de usar a razão, que aliás é o que nos diferencia deles, né? De usar a razão que vem embutido o ego, né? Então, essa coisa da figura paterna tem a ver também com a nossa identidade. Mas uma coisa que me intriga quando uma pessoa não conhece a sua origem, ou aliás o seu pai, né? Tu é uma menina com uma moça, né?
uma mulher com 29 anos hoje. Imagina que tu vai para uma balada e encontra um jovem, pode ser de mesma idade, mais moço, um pouquinho mais velho e tal, e gosta dele. É uma relação espontânea e imediata. E tu começa a conversar e cada vez gosta mais desse jovem. E tu nem sabe que ele é teu irmão por parte de pai. Porque tu não conhecia o teu pai até então, né? Então me pareceu que a tua busca também tinha essa preocupação, né? Sim. De não correr o risco de tu, daqui a pouquinho, te relacionar com um rapaz que te atrai, mas aí vem de novo a qualidade dos sentimentos, né? A gente às vezes conhece alguém na vida e sente uma atração e na mesma hora pensa que é uma atração homem-mulher. Mas não. E às vezes não. Então se tu conhecesse, vamos supor, numa ficção, que tu vai para uma balada e conhece o teu irmão por parte de pai. Eu quase disse o nome dele agora aqui, mas é uma surpresa. Eu vou dizer que ele é um empresário. E aí, essa atração que tu vai sentir por ele pode ser confundida na mesma hora, como sendo uma atração de homem para mulher, e vice-versa, né? E não, no fundo, seria uma atração de irmão. Né? Buenas. Daí a importância da nossa sociedade organizar os sobrenomes. Então, se tu vai num lugar que tenha lá um cara charmoso de sobrenome Gamalo, já tem que estar esperta. Deve ser meu parente. Está na minha árvore genealógica, né? Ou então Trindade Vieira da Cunha, olha só. Aliás, os nomes botavam os nomes compridos justamente para poder fazer os casamentos ajustados, né? E preservar aquilo ali. A gente aprendeu na biologia que o risco de consanguinidade se relacionarem e reproduzirem, né, é defeito genético, né? É o que eu aprendi, pelo menos. Né? Então, o espiritismo te deu um conforto, mas não tirou a tua curiosidade. E preocupação também, preocupação porque em relação nesse a isso, sentido, né? Com certeza, em relação a isso, mesmo eu sendo adolescente, eu tinha essa preocupação. E se um dia eu achar um irmão ou e me relacionar... ou uma irmã até. Me relacionar com uma irmã, então, com um primo, enfim, assim, era bem complicado assim para mim. Imagina ir para um lugar, conhecer... A gente não sabe, né, o que o destino nos espera, nos aguarda. Então a gente era uma grande preocupação em relação a isso também. Além de uma curiosidade, era uma preocupação. Aí tu começou a bombardear a dona Liliana Gonzalez Gamala. E aí, mãe? Abre esse arquivo. Abre o livro. Abre o livro aí. E pelas poucas informações, assim, né, que ela me passava, consegui, depois de 29 anos, né, achar ele. Mas tu explicava para tua mãe que a tua preocupação era esta? Era. De não correr o risco de... Primeiro de conhecer entender a história dela, né, entender quem era essa pessoa, né, que ela se relacionou, que me gerou, né. Ela te gerou com a ajuda dele. Exatamente. Tinha alguém, né, do outro lado que tinha me gerado. Eu tenho, né, a genética dela e a genética de alguém. Também as emoções, às vezes a gente pega o temperamento, a gente pensa, será que eu me pareço, né, um gênio com essa pessoa que eu não conheço? O aspecto físico, né? Então, era isso, assim, eu tinha muita curiosidade em relação a isso. E perguntava, né? E ela aceitava as perguntas assim, com tranquilidade? Não, ela era um pouco resistente. Resistente. Dona Liliana. Sempre foi resistente. Mas até que enfim, né? Mal sabia ela quão bom seria essa descoberta, né? E como tu disseste agora há pouco, foi na hora certa. Nem antes nem depois. No algoritmo previsto. Foi no tempo certo da minha... De tudo, do meu preparo emocional, do meu preparo profissional, espiritual. Exatamente. E para ele também. Exatamente. Eu acho que foi na hora certa. Todos envolvidos estavam preparados. Então, assim, eu sempre, em toda a minha vida, eu acho que todas as pessoas, a gente tem que respeitar o tempo, assim, sabe? Aprender a respeitar o tempo certo das coisas, assim. E foi no tempo certo. E é isso que me conforta. Que mistério, hein? Nós estamos fazendo um suspense aqui. As pessoas que vão nos ouvir conhecem quem é a figura misteriosa, sombria. A sombra. Mas aí, voltando àquela deixa que tu agora há pouco comentaste sobre
meu pertencimento, né? Uma outra questão que me parece, como eu te falei agora há pouco, eu não sou capaz de me colocar no teu lugar assim e tentar reviver tudo que tu revivesse como adolescente, como criança, todas as noites talvez que tu ao deitar pensou como seria, fantasiou muitas situações. Por exemplo, acho que uma menina fazia uns 15 anos junto com o pai dançava valsa, né? Coisa cafona, né? Mas até um tempo atrás a valsa era uma coisa bem desejada, né? Claro. Mas de qualquer maneira, uma foto em família, né? Sim. Não, e também às vezes na nossa sociedade a figura, né, paterna, tu adquire um respeito por ter um pai. Eu acho, isso também eu identifiquei nas pessoas assim. Tu conhece uma pessoa, eu tenho 30 anos, conheço um namorado, por exemplo. Sempre perguntam, e teu pai? É aquela, né? A primeira coisa, você tem pai? Porque ele, né, é a figura de autoridade, de permissão, de respeito, né? E a gente vê bem isso, assim, essa ausência também eu consegui identificar nas pessoas, né? Não sei, na cultura da nossa sociedade, a relação do pai, né? Em relação, assim, de como ver uma mulher, enfim. Foi bem interessante isso também, essa... Aí tu diz pro teu namorado até hoje, ele é uma sombra. Te cuida, ele pode estar te olhando. Ele é uma sombra. E não seria mentira, né? Mas aí, o que me chamou a atenção? Quando a gente fala de ancestralidade a favor da individuação, é assim. Tu comentaste comigo, um pouco antes de a gente começar a gravar, que chegou um momento que tu resolveu assumir a tua própria vida. Em relação à figura muito importante que foi a tua mãe. É normal que haja um apego assim, né, de filhos e mães, né? Afinal, tu ficasse 9 meses naquele ventre ali, né? Mas aí chegou um momento que tu, parece que foi aos 14 anos, por aí. Olha que interessante os 14 anos da pedagogia Waldorf, né? A cada setênio, né? 0, 7, 14, 21 e assim por diante. Tu gosta de números, eu sei. Depois vamos contar um segredinho entre nós, né? Então, tu resolveu assumir um pouco mais as rédeas do teu destino, porque a tua identidade estava sendo quase que é quase como se fosse assim, um botão de rosa tem que desabrochar. Era agora ou nunca? Tá no algoritmo de novo. Tu tinha que desabrochar, tu tinha que te emancipar afetivamente, né? Saber se tu era capaz de tomar as rédeas e fazer tudo que tu queria fazer na tua vida, né? E aí, nesse sentido, também a figura dos pais, dos avós, dos irmãos ajudam na tua identidade, na tua formação da tua identidade, né? Porque a gente, não é que nós sejamos o reflexo da nossa família, a gente, certamente tu tem influências, né? Positivas, negativas, neutras, do peso da família, né? Mas tu não tem obrigação de ser idêntico, senão não haveria evolução no planeta, né? Então, alguns saltos quânticos assim tu vai dar em relação à tua família. Eu estou vendo, por exemplo, um agora que é essa enveredada que tu deu para encontrar o teu pai pode ser imitada também por outros irmãos teus. Com certeza. Né? Então, serve como modelo, tu deu um salto. E a tua identidade como Juliana depende um pouco também dessas figuras importantes que te ajudaram na tua concepção. Mas não só isso, porque tu tem uma busca individual. Quando tu resolve ir numa palestra do Centro Espírita ou fazer tuas leituras, assim, tu tá buscando te encontrar, né? E o curioso é que quanto mais tu busca te encontrar a ti mesma como essência, isso a gente já falou em vários podcasts, me desculpem quem está me ouvindo mais uma vez, mas é uma coisa que às vezes eu falo alto para me convencer. Não que eu saiba botar em prática isso aí tudo, mas às vezes eu falo para me convencer, me desculpem. Aliás, essas conversas, Juliana, são mais ricas para mim. Quer dizer, não vou dizer mais isso, não vou comparar com o que tu está sentindo, mas assim, para mim são enriquecedoras, tá? Eu estou tendo esse privilégio de ter sido convidado por uma pessoa especial para fazer essa entrevista, né? E também privilegiado por te conhecer, né? Eu que agradeço. Acho que isso aqui é o início de uma relação muito profícua de amizade, assim, que vai dar muitos frutos bacanas. Pode ter certeza, assim. Estou sentindo isso aí.
Mas a tua identidade como ser espiritual é muito mais além disso. Com certeza. Nós relativizamos essas figuras de pai, filho, mãe, irmão, quando admitimos a reencarnação. A gente relativiza isso aí. Hoje tu é filha, amanhã tu é mãe. De quem foi teu pai e de quem foi tua mãe, né? Até o sexo masculino e feminino pode oscilar de uma encarnação para outra, né? Dá para te fazer até um comentário sobre nesse sentido, porque há uma hipótese de que as pessoas que não se encaixam no sexo que possuem com a atual encarnação pode ter, uma das possíveis explicações, né, é que podem ter tido várias encarnações com o sexo oposto, né? Sim. Então, se eu tive várias encarnações como mulher e hoje eu apareço como homem, é um exercício de eu tentar me encontrar. E o bacana de tudo isso aí que eu vejo nessa hipótese para alguns e nessa certeza para outros, né, é que a gente exercita algo que está acima do sexo masculino e feminino, que a alma não tem essa definição, né? Então, tu conheceres o teu pai agora, com 29 anos de idade, tem um papel relevante na tua formação da tua identidade, mas ele não esgota a tua busca pessoal de quem tu é. Que não está aqui nessa certidão de nascimento que eu li agora há pouco. Exatamente, não está no documento. Não está no documento, né? Creio que o teu pai também vai passar por esse mesmo desafio, né? Ele está encantado contigo. Nós estamos, né? Eu também ficaria encantado com uma filha assim. Eu tenho uma filha como tu, assim, com quase a mesma idade, né? E as pessoas já ouviram um podcast meu com ela, que a gente brincou até o final, como eu estou fazendo a mesma coisa agora aqui, né? Mistério. Nós vamos espremer até o finalzinho aqui para contar no final quem é o pai da Juliana, né? Mas essa busca, Juliana, de ti mesma, entrecortada por profissão, né? Eu disse que tu gosta de números porque eu fiquei surpreso quando eu soube que tu fez 1 ano e meio de matemática. Graduação em matemática na URGS, né? Que é onde eu me graduei também, na URGS. Eu consegui terminar. Tu, por razões... Conta um pouquinho para nós aí, o que te levou a suspender? Eu passei na URGS e por questões assim financeiras, realmente eu precisava trabalhar, né? Para me ser independente, enfim, ajudar em casa. Então eu realmente precisei trancar a faculdade, assim, eu morava aqui em Eldorado, era de manhã, né, saía 5 horas da manhã para chegar 8 horas no Vale, que eu me lembro. Então ficava o dia inteiro estudando, né, não tinha como me oportunizar somente a estudar. Então eu tive que trancar e foi no momento que eu me foquei só na minha vida profissional. E aí consegui realmente me estabilizar. Fiz um ProUni, né? Consegui uma bolsa integral. No vestibular da URGS, tu tinha colocado a opção matemática? Matemática. Foi a segunda opção, terceira? Não, foi matemática. Foi matemática. No colégio tu era boa em matemática? Sempre exatas era boa, adorava. Também por uma questão, né, de família, assim, minha avó era professora, meus tios são professores, então assim, além de eu gostar de matemática, eu vi uma profissão que realmente eu gostava, eu queria ser, sabe? Eu gosto realmente de lecionar, assim, de ensinar. Então tu já tinha optado não por bacharelado, tu ia fazer licenciatura. Licenciatura. E infelizmente não consegui finalizar, né, o curso, mas um dia pretendo finalizar. Aí tu fez o ProUni, mas tu já estava trabalhando. Já estava trabalhando. Aí. Mas aí como é que tu conciliou o trabalho com o ProUni? Porque eu consegui uma empresa muito boa, assim, que me oportunizou, né, sair nos horários específicos na noite, né, que eu fazia de noite, e aí eu consegui terminar. Em qual faculdade tu fez? Na UBRA. Tá. Na UBRA. Em Canoas? Em Canoas. Tu ia daqui até lá? Saía às 7 horas da manhã, trabalhava, pegava uma van, da van, chegava na faculdade e depois chegava, acho que meia-noite em casa. Nossa, que puxado, Todo dia, exatamente. Tranquei algumas vezes a faculdade, eu acho que eu fiz a faculdade em 5 anos. Né? Administração de empresas. Isso, que eu tranquei 1 ano, né? Porque foi bem complicado também um período e consegui, graças a Deus, administração. Vamos fazer mais um intervalinho? Vamos. E quero continuar conversando sobre faculdade, graduação, sonhos, tá bom? Rádio Ilha Capital. É bem melhor.
Alô? Sabe onde eu encontro assistência técnica e acessórios para o meu celular? Claro! A Peçacel tem assistência técnica e acessórios para celulares. Vai lá e pede um orçamento grátis. A Peçacel fica ali na rodovia João Galberto Soares, número 4467, no Rio Vermelho. Ah, obrigada. Vou lá agora mesmo. Peçacel, 991591345. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, rodovia João Gualberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Galberto Soares, 396, Ingleses. A excelência no atendimento. Estamos de volta para falar sobre sonhos. Então a Juliana estava nos contando que ela trancou matemática e pegou o ProUni, fez na Ubra em Canoas administração de empresas, um pouco mais estendido porque ela trabalhava enquanto estudava, não é isso? Sim. E tu te graduou no final de 2020 e recebeu o diploma em gabinete agora, né? E teve festa? Não pude, porque a família mora no Uruguai. Vai ter agora, com esse pai novo. Meu Deus. Vamos compensar os 15 anos e todos os aniversários. Tudo vai ser compensado. Vai me convidar para essa festa? Com certeza. Que alegria. Está. Amanda também está convidada. Que legal. Mas o pessoal do Uruguai não viria para uma festa? Viria, sim. É que como chegou a pandemia, né? Então, assim, eu estendi até onde eu podia. Sim. A questão da formatura. E aí decidi fazer por gabinete, porque infelizmente a gente não tem uma previsão, né, de quando iam liberar as formaturas. E acabei me formando por gabinete. Mas agora minha irmã está se formando, acho que a gente vai fazer uma festa toda. Camila? Quando que ela se forma? No final do ano. 2 festas. Que legal. Bom, o teu pai é estancieiro. Ele vai matar umas 2 vacas, uns três leitão. Meu amigo. Fazer a festa, comemorar. Essa eu vou me vingar agora. E vai ter música. Com certeza. Porque ele é músico, né? É músico. Ele se sente. Inclusive ele tem lá no estúdio dele uma gaita e um violão na parede pendurado lá. Ele sabe que eu sei. Então vai ter uma festança, talvez no verão? Sim, com certeza. Praia? Numa praia. Quem sabe no estado de Santa Catarina, podia ser, né? Podia, com certeza. Acho que lá é o lugar. Acho que ele não se importaria de fazer lá, né? Não, acho que não. O cara cheio da grana. Então tá feito. Já estou aqui me babando pelo churrasco. Então, tu te formou em administração de empresas e está trabalhando hoje há 6 anos, né? Mesmo antes de se formar, tu já trabalhava nessa área, né? Sabe que a administração me parece que está passando por uma revolução, né? Porque tu tem agora com a pandemia, eu não gosto de falar em pandemia porque parece que tudo é pandemia, né? Mas assim, é inegável que houve um impacto na nossa maneira de trabalhar muito grande. Tu está em um home office, por exemplo. Quem quer falar em home office até um tempo atrás? E aí as empresas se deram conta de que elas perderam muito tempo fazendo com que os funcionários também perdessem muito tempo de vida saculejando num carro, num ônibus ou num metrô. Uma questão de controle também do funcionário que não hoje em dia. Que loucura, né? A produção é que importa. Tu vai entregar o que pedir e acabou. Tu não precisa ficar 8 horas da tua vida, não é do trabalho, é da tua vida. Um cara que foi presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Eu gosto do jeitão filosófico dele falar. Não estou nem levando para o lado da ideologia político-partidária. Mas ele teve uma entrevista com o Pedro Bial em que ele fala sobre isso, sobre
a gente permitir que alguém pague durante 8 horas por dia pela nossa vida. Exato. Que é uma forma diferente, moderna e consentida de escravidão. O senhor escravo comprava a vida do escravo. Por que a vida? Porque ele tinha posse daquele homem, daquela mulher, para fazer o que ele quisesse, no tempo que ele quisesse. Então, como a vida acontece no presente, não acontece no passado nem no futuro, também já falei isso no podcast, me desculpem. Então, quem paga para te trabalhar está pagando pela tua vida. Tu está vendendo a tua vida para ter um dinheiro. E o Morrica falou de uma maneira muito engraçada. Tu tá vendendo a tua vida para ter um dinheiro para comprar coisas que tu pensa que precisa. Ele sempre coloca isso, o tempo de vida que a gente perde, né, de trabalho e tudo, que tudo é a vida que a gente perde. Tem um documentário dele, Humano, que ele participa também, muito bom. Eu vi no Netflix, né? É muito bom, é bem rico, assim. E ele fala sobre isso, que quanto tempo de vida a gente gasta, né, enfim, ele dá um exemplo, né, de que a gente tem que realmente valorizar, né, o nosso trabalho, porque é uma vida, a gente perde tempo de vida, né? Exatamente. E nesse sentido eu te sugeri assistir um documentário também, chamado Mente Minimalista. Muito bom também. Tu viu? Já. Mente Minimalista também fala sobre isso. A gente relativiza essa necessidade de tu ter que trabalhar para ganhar um dinheiro, né? Inclusive a esposa desse homem que fez o documentário não era minimalista como ele, né? E ela disse, eu trabalhava muito num banco. Ela era alto escalão num banco. E ela disse assim, então eu chegava sexta-feira em casa, eu tinha que fazer compras. Porque senão, para que eu trabalhava? Era para comprar, então me estocava no shopping e comprava em duplicidade, triplicidade, roupas que eu não precisava. Então, é uma bola de neve que a gente fica num ciclo não virtuoso e perdido. Por quê? A gente não encontrou a si mesmo. Voltamos a esse nosso papo. A gente vai fazendo inconscientemente tudo, né? Inconscientemente. Sem nenhuma consciência da... a gente falando sobre tempo de vida, né? Eu acho que também um gatilho que eu tive nesse tempo foi assim, quanto tempo eu estou perdendo para buscar uma história, né? Eu estou perdendo uma vida, né? Uma história que, independente do que eu fosse encontrar, é minha história, né? E era isso um dos gatilhos que era minha vida, né? Eu estou perdendo quanto tempo para achar essa história que eu estava, né? Por medo, enfim. Então, assim, essa colocação da gente agora que chegou nessa... Quanto tempo de vida a gente perde nas coisas, é muito bom de a gente pensar, né? Se conscientizar, fazer as coisas conscientes, né? Mas tu foi chegando nesse pai por pistas. Por pistas. Umas pistas vieram... Tu arrancou a saca-rolhas da Liliana, né? Sim. E ela foi te dando doses homeopáticas. Exato. Aliás, ela manipulava a homeopatia. Eu acho que foi daí. Essa medonha. Então, tu foi arrancando a saca-rolhas e depois foi usando a tua inteligência matemática para... Vou fazer a nossa propaganda aqui, né? Para tirar conclusões sobre aquelas pistas e fazer quase que um Sherlock Holmes, assim, de investigação. Talvez seja uma boa detetive, hein? Aí tu descobriu que aqui próximo da casa de vocês havia um irmão do teu pai. Sim. Quase que eu disse o nome agora. É, quase. Havia um irmão do teu pai. E aí a tua mãe passou por ele um dia no supermercado, né? E te chamou a atenção. Olha, aquele ali é o irmão do teu pai. Ela não disse que era teu tio, né? Não, é o irmão, é o irmão do teu pai. E tu, pimba, imagem fotográfica. Sim, ali eu registrei ali a fisionomia e fiquei na memória, né? Desde sempre. Fisicamente ele se parece com teu pai? Não. Inclusive eu pegava a referência dele. Será que ele se parece? Pegava o meu irmão, né? E aí então eu pegava referências dele assim pra ver se eu era parecida com meu tio, né? Mas eu peguei sim, fotografei na minha memória e registrei, né? Foi muito útil. Ele é mais velho ou mais moço que teu pai? Ele é mais velho. Então é grisalho também. É mais velho que ele. O cabelo do teu pai tá com neve, que nem o meu assim também, né? E aí tu pegou essa pista e descobriu depois que ele tinha uma filha, esse
Isso, chamada Andréia. Andréia, que era tua colega de aula, não? Não, nunca foi minha colega. Ela foi colega, acho que de uma amiga na época. Uma colega tua disse que conhecia Isso, a filha dele. Exatamente. Até que tu precisou fazer um concerto de uma janela? Isso, de um vidro, numa janela. De um vidro aqui na tua casa, Exato. né? E aí aquelas coisas do algoritmo que a gente não sabe explicar, tu conversa vem com o cara que fez o vidraceiro. Como é que foi? Conta aí. Eu estava trabalhando e já estava naquele período numa busca, né? E pedia muito para Deus, assim, me colocar no caminho certo para achar o meu pai, né? E para uma obra, assim, do destino, assim, uma intuição muito grande, ele veio arrumar a janela. E eu me recordo que eu estava trabalhando, assim, ele falando, eu trabalho muito tempo aqui, moro muito tempo aqui, perdão. E me veio uma intuição, assim, alguém me dizendo assim, pergunta se ele conhece esse meu tio. E perguntei, você conhece um senhor que mora em determinado lugar e que arruma televisores, que era uma das informações? E ele, eu acho que sim, que eu conheço. E me disse o nome, né? E foi assim que eu fui. Aí eu procurei o nome dele, né, nas redes sociais. E através das redes sociais achei o meu pai. Tu procurou o nome do teu tio, que mora aqui perto de ti. Aí tu foi no perfil dele, que era Facebook? Isso, procurei um por um, porque eu lembrava dessa fisionomia, né, do meu pai, do tio. Teu tio. Então eu fui, como aqui é uma região muito pequena, então eu procurei o nome de Carlos, fui procurando as fotos, né, e achei um amigo em comum. Me recordei, né, desse dia do mercado, entrei, pesquisei ali, né, as fotos, achei uma foto de crianças e dessas crianças fui olhar os comentários, aí tinha o nome de uma das informações que a minha mãe tinha passado, do nome do meu pai, aí, comentando. O nome que estava escrito ali coincidia com o nome que a tua mãe tinha te dito, que se chamava o teu pai. Exatamente. Aí ele comentou, meus irmãos, né, carinhosamente, ele fez um comentário na foto, e aí então eu juntei irmão desse meu tio com o nome que a minha mãe sempre me disse do meu pai, entrei no perfil. Quando ela dizia o nome do teu pai, ela dizia o nome de verdade ou botava apelido junto? Não, só era o nome, era só o nome, nem o sobrenome. sobrenome. Só o primeiro nome? Só o primeiro nome. Não dizia Fernando? Não. Não dizia. Vamos dar as pistas aqui, né? Porque ninguém sabe que ele é Fernando. Não dizia o apelido. Não, né? E aí aí tu chegou e aí coincidiu que tu descobriu que tu já sabia que ele morava em outro estado. Já sabia que ele morava em outro estado. Não vamos dizer qual é o estado aqui, né? Não, senão perde a graça, né? E aí tu foi confirmar que aquele irmão ali estava nesse estado. Então, deve ser ele. Exato. Mas tu não tinha certeza ainda? Não tinha. Eu tinha 4 informações. Eu tinha nome, ele era irmão de esse meu tio, ele tinha ido para um estado, né? E outra informação. Tinha mais irmãos? Ou era só os dois? Não, tem mais irmãos, mas quando a minha mãe passava... Na foto? Tinha mais irmãos. Então tinha um risco de não ser aquele ali, né? Tinha um risco. Tá. Mas aí o feeling feminino de filha, né? Disse, não, acho que é esse. E aí, como é que tu vai chegar na pessoa? Ou foi a saída? Demorou quanto tempo para te tomar uma decisão? Olha, eu segui um instinto, assim, meu instinto foi um dia. Quando descobri que realmente era ele, né, com as informações que eu tinha, com todas, né, as informações que eu bati, demorou um dia para eu entrar em contato com ele. Tá, mas tu não tinha... tu encontrou a rede social dele depois? Isso, encontrei a rede social, porque ele estava comentando, entrei na rede social dele, aí as informações, todas as informações que eu tinha, eu batia com aquele perfil. E aí tu chegou na rede social do teu pai, que tu achava que era teu pai, né? E tu precisava confirmar se era mesmo. Precisava. E aí, qual foi a atitude que tu tomasse? Aí eu olhei, né, os dados ali, como eu poderia entrar em contato, se fosse no Facebook ou através das mídias sociais que ele publicava ali. E entrei em contato por um número que existia ali, né, no feed, graças a Deus. E tive coragem, assim, escrevi um texto e mandei. E aí... WhatsApp? WhatsApp, e mandei pra ele o texto.
Eu vi que ele leu, acho que ele entendeu, né, o que aconteceu. Acho que depois que a gente falar quem é ele, a gente já sabe o que aconteceu, né, quando ele recebeu a mensagem. Porque ele é casado, né? Sim, ele é casado. E ele tem um filho. Esse que tu tinha medo de encontrar numa balada. Maravilhosa, generosa, um filho maravilhoso. Então seria natural que essa esposa ficasse com a pulga atrás da orelha, né? Ah, meu Deus, não vou dizer o nome dela também, muito querida ela, gosto muito dela. Linda, maravilhosa, maravilhosa. Então aí ele, durante 20 minutos ele ficou assim... Eu vi que ele tinha visualizado, né, a mensagem e fiquei, bom, agora ele não sei o que eu não esperava, não esperava o que eu ia encontrar, né, como um retorno. E veio o áudio, 2 áudios deles e me surpreendi, foi maravilhoso, assim, foi... A priori ele... aceitou a informação. Aceitou. Que poderia ser provável porque até ele conhecia ele já no áudio já disse. Da Liliana. Olha quanta pista se fechou. Então, se ele conhecia a Liliana e tu fez esse contato com ele, pela idade também, ele não teve problema com a mulher, com a esposa, né? Com a segunda esposa, né? Pela idade, né? Então restava o quê? Confirmação de 100%, né? E aí... de um exame. Um exame de DNA, né? Mas assim, ele me ligou, né? No mesmo dia ele me ligou para tentar entender as datas, né? Porque eu tenho 29 anos, ele, enfim, a gente tentou entender as datas, eu nasci em abril de 1992, ele conheceu a esposa em junho de 92, então estava certo, assim, que a minha história, né? Ocorreu antes de ele conhecer a esposa. E foi muito legal, assim, porque já de início ele já ficou... receptivo, inclusive com a família, né? E já disse que eu, independente do resultado, eu tinha ganhado um grande amigo, enfim, então eu já me senti bem tranquila, assim, sabe? Querido. Muito querido. E a gente esperou o resultado chegar, a gente marcou tudo para chegar o resultado. Mas todo é muito mundo parecido. Disse, todo mundo, antes do exame, disse, não precisa nem dizer que com o meu irmão, né? Não precisa, o sorriso é igual, não precisa fazer exame. Bom, vamos começar dizendo que o teu irmão se chama... Gustavo. Não dá o sobrenome ainda, tá? Ele é empresário, né? Também empresário. Qual é o ramo dele? Ele tem uma oficina, né? Uma oficina de bicicletas. Trabalha com bicicletas. Num outro estado. É bem aventureiro, ele é bonitão. Juliana, então, a ajuda, a alegria que tu está sentindo, teve uma reciprocidade muito grande pelo teu pai também, porque ele me falou isso aí. Ele disse, olha, eu não caibo dentro de mim de tanta... Tudo que eu precisava que acontecesse na minha vida, nesse momento que eu estou passando, seria essa notícia. Eu estou me beliscando para ver se não é um sonho. Né? Então, estamos no mesmo barco, né? A gente está na mesma busca de felicidade, de superação de limites, de encontro consigo mesmo. Já sei que ele ligou para tua mãe, agradecendo, ele está muito emotivo, e o churrasco vai ter que ser uma promessa. Se ele não nos der um churrasco, esse programa não vai ao ar. Sim. Porque o teu pai tem uma rádio. Com certeza, foi através dela que eu achei. Ele tem uma rádio, e se ele não nos der esse churrasco de formatura para ti e para Camila, eu vou bloquear esse áudio, eu vou chantagear ele. Então, tu pode dizer o nome dele agora. O nome dele é Paulo. Paulo Fernando, conhecido agora como apelido, né? Paulo Charuto. Meu amigo Charuto, que alegria. Um dos donos, um dos big boss da Rádio Ilha Capital. Essa que eu tenho tanta honra de fazer parte da equipe. E que agora a gente está percebendo que também a rádio está dentro de um algoritmo, né? Que se justifica por si mesmo. Ela existir, mesmo com todos os percalços de um empreendimento novo, moderno, né? Ela, a partir desse momento que tu encontrou teu pai e que ele te encontrou também, tudo que aconteceu de percalços no passado, o que poderá acontecer, são poeira, são facilmente superáveis, né, diante dessa alegria. Né? Uma alegria de busca de identidade, uma alegria de encontro com... Tu vê, eu acho que o encontro do teu pai com a Liliana, a partir dessa tua localização dele, também, de certa forma,
resgata alguma coisa que foi muito linda quando aconteceu, porque ninguém se relaciona assim com essa intensidade sem ter um sentimento, né? Mas a vida vai nos levando para lá e para cá, né? Então foi importante também que ele seguisse o caminho dele e ela o caminho dela, né? Por isso que a doutrina espírita é exatamente isso que ela me fez pensar, né? Que ela me fez reagir nesse sentido. Tudo tem um propósito. Não seria se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Ele também é a mesma coisa, minha mãe é a mesma coisa. Então, assim, tudo assim eu encontrei na doutrina espírita, assim. Foi esse conforto, assim, que eu achei que tudo estava no plano de Deus, assim, sabe? Que no fundo é isso, né? A gente duvida que os planos de Deus estejam corretos quando a gente passa por uma situação difícil. Então a gente se pergunta, por que eu? Olha que pergunta, né? Por que eu, né? E voltando à posse, então, que a gente comentava agora há pouco, né? O Paulo Fernando, chamado Paulo Charuto, é pai da Juliana, mas ele não é teu. Exatamente. Ele é pai da Juliana. Tu também é a filha do Paulo Charuto, mas não é a propriedade dele. E essa liberdade de nós nos termos, sem nos aprisionarmos, né? Como um passarinho que não está numa gaiola, mas que ele vem na tua mão para cantar para ti, né? É uma coisa muito bacana da gente pensar poeticamente, né? Como ele é um cara músico, quem sabe vai ser uma música. Olha, e no mínimo tem que fazer algumas músicas para Juliana, né? Muito legal. Desejo do fundo do coração que Gustavo, Sandra, o Paulo, o Fernando, também conhecido como Paulo Charuto. A Lili, a sogra. A Lili. Tu vê que coincidência, né? Lili, Liliana. A Lili, muito querida. Ela fez um sopão para nós um dia que eu estive lá com a Márcia. Olha, uma delícia. Né? Então, vocês vão ter um caminho pela frente que ninguém sabe. Vai ser mais ou menos como o nosso roteiro de entrevista de hoje. Uma página em branco. E vocês vão escrever a cada dia, a cada momento, porque a vida acontece no momento. Muito obrigado. Uma alegria te conhecer. O prazer foi um grande meu. Muito bem. Por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital, a variedade da música do Rio Grande do Sul. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Rádio Ilha Capital.